educação, creches, escolas de hoje e de amanhã, mobilidade urbana, transporte público, ônibus, trem, metrô, modais, né? Drogas e democratização da cultura e eventos, alta cultura, desculpa, escola sem partido. Ok? Vamos fazer um primeiro tema. Mobilidade urbana, transporte público. Desculpa, 2 minutos, né, para cada candidato. Eu vou perguntar se encaixa no estadual. Bem, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a energia cívica que vocês transmitem aqui para nós, nesse final de campanha, da juventude que sempre está excluída de tudo nesse país e que está pagando o preço da crise de uma maneira cruel e dramática, né? Então, obrigada, professora Ludmila, sabendo que você é filha do meu querido Inácio Rangel, que é o ícone da inteligência desenvolvimentista do país. Eu quero aqui cumprimentá-lo e cultivar sua memória e dizer que tudo que nós temos que fazer é seguir o que ele disse que nós tínhamos que fazer para tirar o país da crise. Porque ele disse exatamente o que a China fez em 1994. É uma vergonha que a gente tenha passado 20 anos para não fazer nada. Então, a mobilidade urbana é exatamente o não fazer nada, não é? Uma bagunça. Nós temos hoje, melhoramos, aumentamos a linha de metrô, mas de maneira tão devagar. Cada governo faz uma linha de metrô, faz uma estação. E esse agora fez 2 ou 3, mas é uma lombriga, não é uma rede. Então, o que o desenvolvimento sustentável recomenda, e eu sou líder em sustentabilidade, vocês sabem disso, né, é exatamente a integração dos modais e mais ênfase a metrô e trem, porque é a única coisa que pode resolver o problema da nossa cidade. Nós gastamos 10 bilhões de reais praticamente para fazer uma linha de metrô para Barra, para atender 300 mil pessoas. Nós queremos que a linha de metrô seja a Central do Brasil, a linha de trem seja transformada em linha de metrô para servir a 1 milhão de pessoas, mais 1 milhão de pessoas. E queremos que os modais se integrem, desde a ciclovia, que pode ser fundamental para a circulação nos bairros, especialmente nos bairros, até o ônibus, que deve ser secundário. Essas linhas de ônibus estão caóticas e precisam ser todas revistas como linhas complementares do metrô e do trem. Então, é isso. Intermodalidade, diminuir tarifas, muito, porque elas estão elas são muito mais caras do que deviam ser e elas são, além do mais, injustas, porque não beneficiam os que mais precisam da redução dessa tarifa. Obrigada. Bom, primeiramente, fora Temer! Agradecer o convite, essa casa, me faz lembrar o colega professor de História, a que eu deixo aqui uma saudação. Esse colega trabalhou aqui durante muitos anos, o professor Aquino. Trabalhamos juntos, escrevemos juntos, colaborou comigo no livro sobre as manifestações estudantis de 68. Em 68 nós estávamos nas ruas. 2 anos depois eu tive que sair desse país, aos 17 anos, estive exilado, e lutamos pela democracia. E essa democracia que está aí, resultado dos melhores filhos das escolas, não das melhores escolas, mas dos melhores filhos das escolas desse país. Nesse momento, nós estamos travando uma luta enorme, como todos vocês sabem, e acho que alguém sugeriu que 2 minutos talvez seja pouco para a vastidão da questão. Também fica a minha homenagem aqui, acabo de saber, da professora Ludmila, filha de Inácio Rangel, quem conheci no BNDES há muitos anos atrás, um patriota, um verdadeiro nacionalista, um verdadeiro progressista, que não deixaria que a soberania nacional tivesse ameaçada como agora, que as riquezas nacionais tivessem ameaçadas.
Mas já que o ponto é mobilidade, eu queria dizer para vocês que nosso programa de governo tem uma proposta, que é o Passe Livre. E esse Passe Livre para desempregados, temos bolsas família, e nós colocamos isso e acreditamos que seja possível com o orçamento municipal, não somente custear com o orçamento municipal, mas também combatendo as tarifas, porque temos relatórios do Tribunal de Contas do município que houve um superfaturamento a mais nos últimos 8 anos das empresas de ônibus e representa acima do que seria a tarifa, que poderia repor os gastos das empresas a mais. R$1,5 bilhão, isso está no relatório, isso consta da nossa página, Silvia Jandira, as denúncias estão lá documentadas a despeito dos técnicos do Tribunal de Contas, dos conselheiros que acompliciaram desse governo que ele está. Pessoal, cadê o Marcelo? Marcelo, o Moron está fazendo um comentário aqui que me parece bem adequado. Em vez de a gente amarrar tanto cada candidato a um determinado assunto, a gente não prender nessa primeira fala e deixar que a pessoa, na verdade, se apresente. E também, o que você acha de a gente permitir... Porque a ordem é, PSDB falaria de ambiente, PCdoB falaria de finanças, mas aí fica muito amarrado. Ambiente. Na verdade, a ideia é que os 4 falassem sobre o mesmo tema. Tá? Então isso. tá, Tá? melhor. Então, aí, ao final dessa rodada, a gente sorteia uma nova ordem, para não privilegiar um único candidato, porque muitas vezes a Fábia falando sempre primeiro, ela meio que dá o tom, né, do caminho, né, que se toma. Então, na verdade, fazendo esse espécie de revezamento, a gente torna isso um pouco mais... Então tá. Entendi. Então agora o... Bom dia, pessoal. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, agradecer o colégio, na pessoa do professor Marcelo, e na sua pessoa homenagear também o professor Aquino, de quem eu pude, com quem eu tive o prazer de conviver, estudar pelo livro do professor Aquino. Sou professor de História também, então estou muito feliz de estar num colégio. E, aliás, ainda que a gente esteja na reta final de uma campanha, eu tenho procurado estar em todos os debates para os quais eu sou convidado. Acho que isso é um sinal de respeito para as pessoas que nos convidam, mas, em especial, tenho procurado estar presente em colégios e universidades, porque a gente aposta na geração de vocês, no Brasil que vocês vão construir, e por isso eu quero estar aqui para ajudar nesse caminho, passar aquilo que eu aprendi, aprender com vocês também, e o colégio e o Liceu Franco-Brasileiro sempre dá essa oportunidade para a gente. Queria cumprimentar os professores, fazer uma homenagem a vocês, dizer, não sei se esse vai ser um dos temas que vai surgir, mas dizer que, em defesa da liberdade de expressão dos professores e da livre educação, eu sou contra a escola sem partido, acho uma vergonha, um atraso, porque a escola sem partido promete uma pluralidade, mas, na verdade, entrega censura, e a gente não quer censura na sala de aula e nem nos debates. Queria cumprimentar os demais candidatos, cumprimentar o Gabriel, a professora Ludmila. É Gabriel? Então, cumprimentar o Gabriel, que está aqui representando vocês, alunos e alunas, e cumprimentar a professora Ludmila. Sobre mobilidade, a primeira coisa que eu vou fazer como prefeito é redistribuir as linhas de ônibus. Essa mudança que foi feita a partir de um estudo que ninguém conhece. A gente, no fundo, sabe. Foi feito esse estudo pelas empresas de ônibus, para atender ao lucro delas. Na nossa prefeitura, as linhas de ônibus vão estar distribuídas para atender ao interesse dos usuários, de quem usa o transporte público, e não para aumentar o lucro das empresas. E vou apostar, sobretudo, em metrô e VLT, transporte sobre trilhos, é isso que é transporte de massa. E não em continuar apostando no carro, que é uma solução velha, poluente e que, no fundo, só causa engarrafamento. Muito obrigado, daqui a pouco eu falo mais. Obrigado, pessoal. Gente, muito bom estar aqui, super obrigada. Agora, tem uma coisa engraçada, vocês já perceberam que aqui em cima tem 3 professores de história? Sinal dos tempos. Enganaram vocês que era um debate político, mas quem sabe é uma aula. Caramba, pensem nisso. Eu acabei de receber
saudações do professor Leonardo Padilha. Eu falei, mas peraí, o Leonardo Padilha ainda era aluno. Ah, o tempo já passou, ele agora é professor. Caramba, o tempo passa rápido e isso a gente vê que está envelhecendo quando os nossos alunos nos mandam um abraço como professor da escola que a gente está, né? Essa é um desafio grande. Eu queria começar falando para vocês o seguinte. Todos nós aqui estamos concorrendo com uma intenção comum, que é melhorar a vida das pessoas. Eu tenho a certeza de que todo mundo que está participando da campanha tem, no fundo, essa intenção, e como Max Weber diz, a política como vocação causa esse tipo de desafio. É bom ler os clássicos. A diferença aqui é como cada um de nós acha que pode chegar lá. E isso é importante que vocês prestem atenção. Alguns acham que é mais Estado, outros acham que é mais liberdade. O Partido Novo tem essa característica de estar do lado daqueles que acham que é mais liberdade. Nós somos um partido bastante pragmático e o que a gente faz é olhar no mundo aquilo que vem mais funcionando. E a gente vê que os países que conseguiram sair da pobreza, e sair da pobreza no século XX, como o Japão, como Singapura, como a Coreia, países como Nova Zelândia, Austrália, todos os países que de fato conseguiram superar a barreira da pobreza e criar mais prosperidade, fizeram isso com o mercado livre. Nós acreditamos na liberdade de mercado porque a gente olha para isso e a gente vê que isso gera muita riqueza. Mesmo os estados de bem-estar do norte da Europa têm muito mais liberdade de mercado do que e aí o Estado decide como é que ele aloca a riqueza, mas a liberdade de mercado é importante. Então, na questão de mobilidade, acabou meu tempo. Desculpa. Na questão de mobilidade, a gente acredita no aumento da concorrência e no aumento dos modais. E a gente está apostando muito nos modais hidroviários, porque a gente acha que nada mais do que concorrência e tecnologia para reduzir custo e aumentar a oferta para o usuário. Bom, fazer um novo sorteio de ordem. PSDB de novo, as bases. Seguir. Rede. Novo. E por último, PCdoB. Próximo tema. Educação, creches e escolas do amanhã. Na verdade, escolas de hoje, né? Estava assim, escolas de hoje versus escolas do amanhã. Né? Achei interessante a formulação. Mas para. Bem, é bom falar de educação em colégios como esse, que oferecem uma qualidade de ensino espetacular para vocês. Não sei se todos estão 100% contentes com o colégio ou têm reclamações, é normal que tenham se tiverem, mas o importante é que vocês recebem ensino de qualidade. E o grande desafio do Brasil hoje e da nossa cidade é melhorar a qualidade do ensino, porque nós estamos muito mal em todos os testes de avaliação da educação no Brasil. Seja os testes internacionais de PISA, seja os testes do IDEB, que medem anualmente os nossos desempenhos. E isso por uma razão muito simples, porque o nosso ensino, o nosso sistema de ensino, ele tem uma inspiração lá do século XIX, que se arrastou pelo século XX e não chegou, mas nem de longe, ao século XXI. Vocês estão todos com telefones celulares, vocês estão todos fazendo pesquisas vocês mesmos na internet, o professor está fazendo pesquisa na internet, os livros raros estão indo para a internet, as compras dos livros estão sendo feitas pela internet e o ensino continua, para a maioria dos jovens brasileiros, absolutamente analógico, ele não é digital. Então, nós precisamos de uma educação digital, uma educação que tenha
relação professor-aluno que eu vi o professor Marcelo ter aqui com vocês. Vocês estão escolhendo os temas, vocês estão participando com ele. Isso é fundamental, a participação. Então, qualquer tentativa de querer professor impondo seu ponto de vista ou a sua própria, às vezes, impotência, porque a maior parte dos professores brasileiros são despreparados para enfrentar o desafio de colocar os nossos jovens na linha de frente do século XXI. Então, nós precisamos de educação digital, nós precisamos mudar a pedagogia, estabelecer uma relação mais igualitária entre o professor e o aluno, e nós precisamos investir no ensino fundamental, mas também no pré-escolar e na creche, porque é lá que a primeira formação essencial da neurociência se forma na cabeça das crianças. É lá que as diferenças sociais são já definidas irreversivelmente. É lá que nós vamos combater as desigualdades para ter na educação uma coisa que o Brasil nunca teve, um instrumento de ascensão social das pessoas que trabalham, que estudam e que querem ver as coisas melhorarem. Esse prêmio o jovem tem que ter com bolsas de estudo. Aqueles que não têm recursos têm que ser pagos para ficar integralmente na escola, e é o ensino integral nas escolas que vai fazer diferença. E o ensino integral e a participação integral do professor também, como aconteceu numa escola da Pavuna, que tirou 8,5 no IDEB. Porque o professor estava lá o dia inteiro, a diretora era a melhor possível, tinha biblioteca na escola e os alunos participavam intensamente com os professores da aprendizagem. Obrigada. Pessoal, eu vim para a política por causa da educação. Eu era professor de História de uma escola municipal, da rede municipal aqui do Rio, chamada Escola Municipal Jorge Pfister. E um dia eu perguntei para os meus alunos, de 9º ano, se eles já estavam pensando no que é que eles queriam fazer como vestibular. Na época não tinha Enem ainda. E um aluno levantou o dedo e disse assim: professor, esse negócio de vestibular não é para a gente, não. Esse negócio de vestibular é para os alunos dos colégios ricos. Nós não vamos passar nesse negócio. A gente não tem chance. Aquilo foi uma pancada para mim. Eu me dei conta de que a gente tem uma educação que, de fato, ainda não abre portas para todas as pessoas. E para lutar por uma educação que ofereça igualdade de oportunidades para todos, é que eu quis entrar para a política. Então esse é um compromisso de vida meu. Estar na política para melhorar a educação. E isso começa lá na creche. A Aspásia estava falando de neurociência. De fato, os últimos estudos mostram que de 0 a 2 anos, a inteligência humana, ela, se for corretamente estimulada, ela se desenvolve muito. Então não dá para a gente perder essa fase da vida de 0 a 5 anos para muitas crianças que só começam a estudar aos 6. É fundamental garantir vaga em creches e pré-escolas para todas as crianças o quanto antes. E tem dinheiro para isso. Só para vocês terem uma ideia, para garantir creche para todas as crianças que nesse ano ficaram fora de creche, a gente precisaria gastar 71 milhões a mais por ano. Isso é metade do que a prefeitura gastou no ano passado com publicidade. Então tem dinheiro. É uma questão de prioridade. Como prefeito e como professor, eu vou priorizar a educação, começando na creche e pré-escola. Vou garantir escola de tempo integral. Não esse tempo integral do Eduardo Paes que termina às 2 da tarde. Eu queria saber qual é a mãe, qual é o pai que pode sair do trabalho à 1 da tarde para buscar o seu filho de 8, de 9 anos na escola, que termina o tempo integral às 2. Isso não existe. Só no planeta Pedro Paulo é que as pessoas saem à 1 da tarde do trabalho. No mundo real, as pessoas saem às 6, 7 da noite. Nós vamos garantir tempo integral de verdade. E vamos valorizar o professor. Porque educação é gente formando gente. Não tem educação de qualidade sem professor que se sinta respeitado, valorizado e ouvido. A atual prefeitura não ouve o professor. A nossa prefeitura vai ouvir o professor. Muito obrigado, pessoal.
Gente, como professora, não posso discordar do que a Aspásia e Molon disseram. Então, queria dizer como é que a gente está pensando uma alternativa para resolver esses problemas. Não há uma correlação entre desempenho escolar e tempo na escola. O país que tem melhor desempenho em todas as comparações mundiais é a Finlândia, que tem 4 horas de aula por dia. Então, o que acontece? A gente precisa garantir que na rede estadual todas as crianças tenham acesso à educação de qualidade, mesmo que em meio turno. Ouvindo os professores, tem muita gente boa na rede, tem professores com mestrado, doutorado que nunca são ouvidos, porque o modelo de gestão é muito autoritário. Nós acreditamos muito que o indivíduo é o único gerador de valor, então se alunos e professores forem mais ouvidos e tiverem mais possibilidade de escolas para estar à altura dos desafios que a gente tem, a gente vai ter muito ganho. Mas a gente tem um problema aqui que a Finlândia não tem, que é um problema de pobreza persistente e a dificuldade dessa mãe pobre de manter o filho seguro quando ela sai para trabalhar. Então, a gente está propondo separar esse assunto em dois lados. A escola funcionando muito bem e a gente resolveu o problema do cuidado em horário integral aliado a um outro desafio gigante que o Banco Mundial coloca, que é o suporte à mãe pobre. Na verdade, o Banco Mundial mostra que a miséria no mundo é feminina. Mais de 80% dos miseráveis do mundo são mulheres e crianças com menos de 10 anos, pelo aquilo que a ONU chama da maldição da maternidade. Os homens nos países mais pobres abandonam muitos lares e as mulheres não podem trabalhar sem deixar a criança vulnerável. Como é que a gente pode resolver isso sem ter que construir um monte de prédios, sem ter que duplicar a estrutura física e botar dinheiro em obra? A nossa proposta é apoiar o empreendedorismo dessas mulheres e colocar pessoas especializadas para ajudar a modelar esse cuidado no contraturno, para que a gente gere emprego e atividades para as mães ao mesmo tempo que a gente cuida das crianças. Essa é a melhor maneira de e esse cuidado no contraturno para que todo mundo possa trabalhar com qualidade. O tema da escola é um tema muito caro à nossa legenda, ao nosso campo político. Nós acreditamos que a educação é que traz a redenção e traz as garantias de uma sociedade democrática, livre, não somente pelo aspecto pedagógico, mas pelo pleno exercício da cidadania que a escola permite. Nós temos no programa de governo um projeto que envolve a escola como um centro de empoderamento da sociedade. Nós temos na rede municipal 1.493 escolas. Propomos que a comunidade possa se apossar desse espaço como uma forma de controle, de acompanhamento, de avaliação das políticas públicas. Nós achamos, sim, que o horário integral é fundamental, e aí vamos evocar um grande brasileiro e que tinha um compromisso com a educação, chamado Leonel Brizola, que entendeu que nós tínhamos, sim, que através da educação construir uma sociedade que não fosse apenas por um episódio, por um ciclo econômico de prosperidade, mas que construísse raízes para que essa sociedade tivesse bases mais igualitárias. Nós acreditamos sim no ensino público, acreditamos que escolas particulares como esta, que desempenham um belo papel, como estamos assistindo hoje. Até perguntamos por que os debates não chegam às escolas públicas. Precisamos de escolas como o Franco e outras escolas particulares para que consigamos assegurar uma trincheira contra essa insanidade fascista que significa o projeto de escola sem partido. Também não queremos escola sem partido, mas queremos escola com debate, escola crítica, escola com pensamento livre. Não queremos escola sem partido. Agora, se eles acham que pensamento livre, pensamento crítico significa ser partido, então nós somos partido. Agora, é importante que fique claro o seguinte: nós acreditamos que as escolas municipais estão degradadas. Relatório do Tribunal de Contas do município mostra que 50% das escolas estão caindo aos pedaços. E não adianta apenas rótulos, escolas do amanhã. Não importa. Não importa se você tem apenas um prédio. Importa a proposta que você tem. Então, nosso compromisso, está claro, a página Siga Jandira, é que nós acreditamos sim, que é possível sim, e devemos sim ter horário integral. Queremos sim, devemos sim, ter escolas que não sejam distribuídas espacialmente de maneira desigual e iníqua, como estão nesse território dessa cidade. Onde escolas têm mais assistência estão nos bairros de maior renda e menos assistência nos bairros de menor renda. Onde algumas escolas estão expostas à violência do tráfico, expostas a situações de saneamento degradante, e outras escolas bem situadas e com acesso ao transporte.
Essa é a nossa proposta, estamos sim na educação como modo e único caminho fazer com que a gente possa construir uma sociedade justa, fraterna e igual. Bom, passamos a mais uma rodada, apesar da primeira meia hora já ter passado, vamos estender mais uma questão geral e a seguir a gente passa para aquelas perguntas que vão cobrir o vácuo deixado, né, pelo sorteio, ok? Bom, vamos aqui, quem vai? Partido Novo em primeiro. Novo. PSDB. Rede. E PCdoB. Acho que tem proteção nessa coisa. Desculpa. Tem proteção que você não me conhece. Democratização da cultura e grandes eventos. Eu vou pedir uma coisa, não desmerecendo a participação de cada um, mas que a plateia, para a gente economizar tempo entre as participações, que não aplauda, né? Porque eu acho que o aplauso ao final, né, eu acho que economizaria tempo e a gente ganharia tempo na fala dos candidatos. O que vocês acham? O que vocês acham? Ok? Democracia é um problema. É um problema bom. Gente, eu acho que essa pergunta ela tem um vício de origem de imaginar que democratizar a cultura pressupõe a gente achar que a cultura é produzida por umas pessoas e consumidas por outras. Não acho que isso é verdade. O ser humano produz cultura e a quantidade de cultura que tem nas nossas comunidades ele é gigante. Nós temos muita cultura, muita arte, muito folclore. Se a gente olhar no Rio, nós temos grupo de jongo, samba, maculelê, cirandas espalhados pelas comunidades, movimentos folclóricos lindíssimos. O que eu acho é que a gente precisa transformar o Rio num palco para que essas pessoas brilhem e com isso a gente possa se reconciliar com o nosso patrimônio imaterial. Eu fiz uma pesquisa com os meus alunos há alguns anos para entender por que o turista que vinha para o Rio gastava menos do que ele mesmo indo para Buenos Aires. E nós entrevistamos 1.500 turistas e eles disseram o seguinte: nossa, quando a gente veio para o Rio, eu, por exemplo, sou um amante de bossa nova, e imaginei que eu ia chegar aqui e ter várias casas onde eu pudesse ouvir bossa nova direto. Não achei nenhuma. Uma gringa uma vez chegou e disse assim: nossa, eu fui em julho, eu queria aprender a sambar, eu queria ver shows de samba, eu queria poder vestir aquela fantasia, tirar foto, ver como é que eu ia ficar. Não achei. Outras pessoas queriam fazer trilhas ecológicas, queriam fazer mergulho, não achei essas operadoras. O que acontece nós temos um patrimônio imaterial riquíssimo, que poderia transformar o Rio no destino turístico principal do mundo, um lugar onde o mundo poderia vir para ser feliz, porque a gente tem muita essa vocação, e há uma desorganização muito grande nas relações entre os diferentes entes que fariam isso. A rede hoteleira reclamando que não tem ocupação, o comércio já querendo gastar e não consegue, e um monte de artista desempregado na cidade. O que a gente quer fazer é organizar fóruns permanentes
artistas sejam vistos. É uma cidade de espetáculo, mas os espaços que nós temos são mal utilizados, são mal conservados, e eu vou dizer a vocês uma coisa que me perturba muito. A Escola de Cinema Darcy Ribeiro, a melhor da América Latina, não tem um tostão nem de Lei Rouanet, nem de ISS, nem de nada. A CAL, Escola de Teatro, também não. E a Escola de Teatro Infantil, Maria Clara Machado, não tem um tostão. Então, como é que pode nós darmos tanto dinheiro para a Lei Rouanet e ISS, para em uma semana, em um mês, em 6 meses, e deixar as escolas que formam as pessoas qualificadas sem dinheiro nenhum para investir na formação das pessoas? Essas pessoas precisam ter melhores condições. E eu termino dizendo o seguinte: vocês sabem que o samba nasceu ali em torno de Madureira, Irajá, e que aquilo ali deve ter alguma água, alguma coisa na água lá, naquele fundo de quintal, que cria os maiores artistas do Brasil e do mundo. Pixinguinha, o maestro do chorinho, né? Ali, nasceu por ali, em Madureira. Não tem uma casa de chorinho, não tem uma escola de música ali onde o sorvedouro, o nascedouro da grande música popular brasileira surge a cada momento, a cada semana. Então, vamos fazer essa revolução, criando escolas de música e incentivando a criatividade das nossas crianças, dos nossos jovens, e dando a eles oportunidade de mostrar para os que vêm de fora e para nós que estamos aqui dentro, né, a oportunidade de usufruir com eles dessa criatividade inacreditável que é a nossa cidade do Rio de Janeiro. Obrigada, gente. Pessoal, desde que o Rio de Janeiro deixou de ser capital federal, o Rio de Janeiro não encontrou mais o seu lugar no Brasil, não sabe direito qual é a sua vocação como cidade. Apostou, alguns anos atrás, na economia do petróleo. O petróleo entrou em crise, a cidade e o Estado também. Depois apostou nos grandes eventos. O último acabou de terminar, as Paralimpíadas. Isso não resolveu os problemas da cidade. A nossa proposta é redirecionar o eixo do desenvolvimento econômico e social da cidade, apostando em quê? Na economia criativa, que é o futuro da economia mundial. Economia da cultura, teatro, música, dança, audiovisual, atrair startups de tecnologia e inovação, apostar na produção do conhecimento, apostar no turismo de lazer, no turismo de negócios. Mas se tem um legado que ficou das Olimpíadas, se tem uma coisa que a gente aprendeu, no meio de tantos erros, no meio de tanto dinheiro desperdiçado e desviado, foi perceber a força da cultura para ocupar as ruas e fazer do Rio uma cidade mais segura. O Boulevard Olímpico estava cheio porque tinha cultura nas ruas e nas praças. Na nossa prefeitura vai ser assim, reconhecendo e apoiando coletivos culturais, sobretudo das regiões mais vulneráveis da cidade, facilitando a produção de cultura, facilitando o acesso à cultura, usando a cultura para encher as ruas, e ruas cheias são ruas mais seguras. Então, é utilizar a força da cultura para recuperar a cidade do Rio de Janeiro. Projetos de apoio de longo prazo para companhias de dança, de teatro, de música. E, aliás, eu queria aproveitar e agradecer a enorme contribuição do meu vice, o Roberto Anderson, que está aqui, que é do PV. Agradecer a presença dele. Ele coordenou com o Luiz Eduardo Soares o nosso programa de governo, e o Roberto Anderson, além de ser arquiteto e urbanista, professor da PUC, ele é bailarino e deu aula de balé durante muitos anos. Então conhece a cultura e tem uma contribuição grande para dar para a gente nessa área. Eu queria te agradecer todo o apoio, Roberto, e dizer que com ele na prefeitura e com a nossa gestão, a cultura vai ter um espaço central, como forma de mobilizar a cidade e fazer do Rio uma cidade melhor para todos e todas. Obrigado, pessoal. Obrigado. Nós achamos
achamos sim que essa marca de ser uma capital cultural, ela não é uma marca que surgiu do nada, ela significa o que significa, na verdade, a nossa formação como cidade. Nós somos aqui, cariocas, ou todos aqueles que aqui vivem, para que migraram, capazes de ter a formação de uma cultura, mas não basta que seja apenas um processo espontâneo. É necessário que existam meios para que essa cultura possa existir. Nós achamos que existem milhares de artistas anônimos, não apenas aqueles que produzem a cultura de maneira oficial, mas aqueles todos que poderiam se expressar através da cultura, expressar seu sentimento, sua alma. A minha formação de História tem uma referência na minha formação, um filósofo alemão do século XIX, não vou dizer o nome aqui, que muitos sabem, que diz assim: eu quero um mundo onde o homem seja trabalhador de manhã, poeta à tarde e amante à noite. Se eu acho que o mundo pode ser, e não necessariamente essa ordem, pode fazer em momentos diferentes, mas é importante que se diga que todos podem ser poetas, todos podem ser músicos, mas eu pergunto que condições nós temos que essa expressão ganhe forma, ganhe meios, ganhe espaço. Particularmente a cidade do Rio de Janeiro é bem dotada, nós temos uma forte capacidade de uma cultura, e acho que o Molon tem razão, uma cultura do conhecimento, uma cultura do entretenimento, uma economia da cultura. É necessário que não seja apenas algo que a gente diga assim, olha, como é que Deus foi generoso, que colocou todo esse espaço, todo esse cenário natural, toda essa luz. Não, é necessário que se faça mais, que tenham políticas institucionais para isso. As dotações para a cultura são já dotações íntimas. E a cultura permeia todas as atividades. A cultura permeia a educação, a cultura permeia as escolas. É necessário que a gente possa fazer com isso aflore. Então, está no nosso programa de governo o fortalecimento das políticas culturais. Só quero lembrar a vocês o seguinte: eu fui diretor-geral da Secretaria de Cultura do município e eu deixei, quando diretor-geral, havia, para que vocês tenham ideia, 25 bibliotecas municipais. Sabe quantas restam hoje das 25 bibliotecas municipais? 4. Nós fortalecemos as políticas culturais com os espaços públicos, teatro. Aqui no Largo do Machado colocamos um palco sobre rodas cada final de semana. Todas essas políticas culturais desapareceram porque foram dadas outras prioridades. Então, nós entendemos que a cultura, é através da cultura que você pode fazer com que haja, inclusive, uma socialização do espaço. É através da cultura que nós vamos construir, sim, uma cidade que não seja uma cidade partida. É através da cultura que nós vamos realmente construir uma sociedade fraterna. É possível nessa cidade. Essa cidade é exatamente resultado de não ser uma cidade dividida. Se nós a dividirmos, aí não haverá nem cultura, nem nenhuma outra política que possa fazer com que a gente possa reencontrar a paz e a felicidade. Agora vamos ao segundo bloco. Esse segundo bloco, nós já temos algumas perguntas elaboradas, né, por alunos e por alguns professores, 90% por alunos, e a gente vai estabelecer, né, um sorteio, né, de quem responde. A pergunta é: vocês querem responder a mesma pergunta todos, ou vocês querem fazer variado? Acho que essa, por exemplo, aqui, o assunto escola pública, eu acho que seria muito interessante ouvir as diversas visões. Ok. Então vamos só para a ordem. Bom, aqui. Eu acho que... Marcelo, continua os 2 minutos? O que vocês acham? Eu estou dando uma folguinha para, né? Entre 2 e 3, né? Eu acho que o tempo está bem. Tá bom? Tá. Tá? Bom, primeiro rede. Depois Partido Novo. PSDB. De novo. PCdoB. Desculpe. Primeiro rede. Primeiro Molon. Nós temos 3 perguntas aqui de vocês. A primeira, eu tenho aqui, diz assim: o candidato pretende modificar algo em relação às escolas públicas da cidade? Se sim, o quê? Uma outra fala: queria sua opinião sobre a parceria público-privada, as PPPs, nas escolas públicas. Você é a favor ou contra? E por quê?
A terceira é assim: o que será feito para reduzir o vão entre a escola pública municipal e as escolas privadas? Acho que as três vão numa mesma direção, né? Dá para responder. Bom, pessoal, primeiro, como eu já disse, eu vim para a política por causa da educação. Então, sobre a primeira pergunta, se eu pretendo mudar alguma coisa na escola pública, sim, eu pretendo mudar muita coisa na escola pública. Eu quero que a escola pública seja um lugar que atraia o interesse do estudante. Eu quero que o estudante tenha vontade de ir para a escola pública. E é um absurdo que, por exemplo, a escola pública hoje seja o único lugar onde o aluno tem dificuldade de acessar a internet. É mais fácil acessar em qualquer lugar do que na escola pública. A gente tem que fazer disso o contrário. Os Estados Unidos estão investindo em colocar 1 mega por aluno em cada escola. Então a ideia é botar um Wi-Fi e numa escola com 500 alunos você tem uma escola com 500 megas de capacidade. Para quê? Para garantir que o acesso à internet possa ser usado para a educação e não ou educação ou internet. A escola nossa, infelizmente, a escola pública nossa, ainda é uma escola do século XIX. É uma escola velha, que não utiliza a tecnologia da informação como poderia, em que o professor não se sente apoiado, reconhecido e valorizado. Eu entendo a apoderação que a Carmen faz sobre tempo na escola, eu concordo com isso, mas a gente vive num país em que estar na escola significa ter uma mesa para estudar, significa ter uma luz, ter um quarto. Os alunos para os quais eu dei aula, muitos deles moram numa casa de um cômodo. Então, é muito diferente da Finlândia. Eu sei que ela não quis comparar, não estou dizendo isso, não quero colocar palavras na sua boca, mas aqui no Brasil é fundamental a gente ter uma escola de tempo integral? Sim. E por isso esse é o desafio que a gente tem que enfrentar. Eu quero colocar as escolas públicas do município todas com tempo integral. E tempo integral de verdade. Porque a classe média dá o seu jeito para que o seu filho seja buscado por alguém na escola. E muitas vezes, os filhos dos trabalhadores, com 8, 9, 10 anos, têm que voltar sozinho para casa. Tem que ir sozinho para a escola. Não dá para a gente tratar de forma tão diferente os filhos de uma classe e os filhos de outra classe. Eu quero uma cidade que garanta igualdade de oportunidades, que não trate as pessoas em função da cor da sua pele, do seu sobrenome e do CEP em que morem. A gente tem que oferecer, abrir as portas para todas as crianças e adolescentes do Rio. Eu queria só dar uma palavra rápida sobre essa história de como aproveitar ou fazer convênios com a educação privada. Eu quero me referir às creches. 1/4 dos alunos do Rio de Janeiro, pode ser? Não quero abusar do tempo e nem ser desigual com os outros, perfeito. Só uma palavra rápida sobre isso. De cada 4 alunos de creches do município, pagos com dinheiro público, 1 está em creche privada ou comunitária. Nós não temos vagas em creches públicas nesse momento. Então, eu gostaria de, até o fim do meu mandato, garantir vagas em creches públicas de qualidade para todas as crianças. Mas isso não será possível de sair. Então, o que eu pretendo fazer no primeiro dia como prefeito? O que tiver de vaga ociosa em creche comunitária ou privada, eu pretendo conveniar com a prefeitura. Eu não quero esperar 3 ou 4 anos para ter creche pública, enquanto isso a criança que tinha 1 já chegou a 5 e não teve a oportunidade de estudar. Então, eu coloco a pessoa na frente da doutrina. Eu não sou refém de doutrina. Eu tenho uma visão de mundo, mas essa visão de mundo está a serviço da qualidade de vida das pessoas. Enquanto não tiver creche pública para todo mundo, eu vou conveniar para aproveitar as vagas ociosas da rede privada ou da rede comunitária. Quando tiver para todo mundo creche de qualidade, eu vou apostar na educação pública, que eu acho que é fundamental. Não existe país avançado sem uma educação pública de qualidade para todos e todas. É nisso que eu acredito. Obrigado, pessoal. A gente vai te dar os dois, depois tá bem? Partido Novo. Gente, eu vou aqui dar uma réplica para o Molon. Quando eu falei das 4 horas da escola finlandesa e do problema do empreendedorismo e da miséria para dar suporte para as mães, o que a gente está olhando como partido? Nós sabemos que nós vamos encontrar muito gargalo financeiro depois das obras das Olimpíadas, tenho certeza disso. E o déficit de creche no município é muito grande. Se a gente for primeiro fazer escola horária integral, eu vou ter muito pouca gente horária integral e um monte de criança fora da escola.
Quando, na realidade, nós fomos fazer o levantamento e ver se o Plano Municipal de Educação era fiel à realidade, nós descobrimos que há um mito da universalização. Em algumas comunidades que nós andamos, tem criança que não tem acesso nem à escola tempo parcial. Então, se a gente não conseguir garantir que todo mundo esteja dentro da escola, tendo acesso à educação, eu não posso falar de horário integral, porque eu não vou ter dinheiro para fazer. O que nós fizemos? Nós olhamos para o fomento ao empreendedorismo dos pobres. Tem o Banco de Bangladesh que mostra como o dinheiro para a mãe empreender funcionou naquele país. Tem um projeto maravilhoso, que eu não sei se vocês conhecem, do Coletivo Coca-Cola, de suporte ao empreendedorismo da mulher pobre, que teve um sucesso gigante. E o que a gente está pensando em fazer? Começar pelas áreas de menor índice de desenvolvimento humano, que é um comparativo global sobre qualidade de vida, e no Rio, o pior índice de qualidade, o pior IDH está na favela do Alemão, no conjunto de favelas do Alemão, e começar por lá a apoiar o empreendedorismo das mães e das professoras daquela comunidade para montar essas creches e a gente pagar direto pela criança lá no contraturno, para que as mães possam trabalhar e as mães que não conseguem trabalhar porque não têm onde deixar os filhos, possam trabalhar nesses empreendimentos sem que a gente tenha que abrir concurso público, fazer obra, construir prédio, para a gente ir direto para o resultado. Essa é muito a nossa proposta e acabei só falando da réplica. Ainda tenho 1 minuto. Uma das coisas que a gente está vendo também é que, se a gente organiza a comunidade de prática dos professores, a gente consegue fazer pesquisa aplicada para a remoção dos principais entraves de aprendizagem. Eu acredito muito na pesquisa aplicada na educação e isso focado em resolver problemas específicos de aprendizagem. Tem muito professor bem preparado na rede, mas há muita dificuldade de fazer uma gestão desse patrimônio imaterial na forma de conhecimento humano. Conhecimento humano e inteligência humana é o ativo mais desperdiçado na gestão pública brasileira. Essa é a minha área de pesquisa na FGV, é com isso que eu venho trabalhando. Então, eu tenho alunos que defenderam teses maravilhosas de como melhorar a qualidade dos serviços públicos na cidade e nunca conseguiram colocar em prática porque o modelo de gestão é top-down e autoritário. Então, é fazer com essas pessoas dentro dos limites de recurso, porque eu acredito muito que o indivíduo é o único que é capaz de produzir valor. Se você bota todo mundo sentado junto, discutindo como entregar mais qualidade dentro daquelas restrições de recurso, a gente vai ter muitas ideias maravilhosas para destravar o problema do desempenho. Mas ninguém acredita nos indivíduos nessa sociedade. Então, fica parecendo que a solução é mega. O Estado tem, que a Prefeitura tem, que não. São os indivíduos que conseguiram fazer e é importante dar suporte para que eles façam. Essa é a visão do Partido Novo. Bem, a pergunta tem várias perguntas. Então, a primeira delas é se o meu candidato vai fazer mudar a escola. Eu acho que nós temos obrigação de mudar a escola. Até porque, quando a gente pensa que Anísio Teixeira disse tudo o que tinha que ser feito em 1926 e o Brasil virou as costas para Anísio Teixeira, até mataram ele. O regime militar matou Anísio Teixeira, que forçou um elevador, despencou com ele dentro. Um homem bondoso, um educador, um homem generoso. Então, nós temos que olhar para Anísio Teixeira. É possível, né? E a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de achar que a boa política educacional é construir escolas. Porque isso teve na cabeça dos nossos partidos políticos, dos nossos governantes, durante muitos e muitos anos e décadas. E não é verdade. O próprio Leonel Brizola, que fez CIEPs, caríssimos, que custavam fortunas, que não tinha professor, que não tinha equipamento, não tinha nada, no Rio Grande do Sul ele fez a revolução educacional com escolas pré-fabricadas, nos lugares mais difíceis possíveis, né? Então, nós podemos fazer muita coisa com poucos recursos, pensando que, com o tempo integral, nós podemos oferecer aos nossos jovens e às nossas crianças um segundo tempo mais solto, mais frouxo, em que ele pode ter, sim, um momento em que vai haver estudos dirigidos para esclarecer dúvidas daqueles que estão se sentindo mais frágeis,
mas que vai haver também trabalhos de oficinas, de laboratórios, de experiências, de vídeos, de equipamentos diversos que vão permitir a esse jovem projetar sua imaginação e desenvolver habilidades que só ele precisa, ou que poucos precisam. É muito importante que haja alternativa, que haja escolha. O aluno não pode mais ser abafado por um currículo que é autoritário e que impedia o aluno. Ele tem que ter alternativas. É assim que estão sendo feitos os estudos, por exemplo, em escolas americanas, onde alunos de primeira série ginasial, da primeira e da sexta série, da sétima série, estão estudando engenharia e reconstituindo a Torre Eiffel, que vocês sabem muito bem o que é a Torre Eiffel. Então, os meninos estão fazendo isso com 12 anos e com muita alegria e satisfação, porque isso é um trabalho voluntário e eles fazem e aprendem. E a parceria público-privada, eu fiquei pensando muito, a melhor parceria público-privada é o que os Estados Unidos têm, que são as bolsas. Você tem bolsa de tudo que é empresa, de tudo que é instituição, para alunos que precisam dessa complementação na escola. Então, é uma forma de você democratizar o estudo, o ensino, mas eu também acho que haveria outras formas. Por exemplo, uma interação maior entre as escolas privadas e as escolas públicas seria muito bem-vinda. Seria bom para os professores, seria bom para os alunos, essa interação. Que vocês tivessem, por exemplo, quem sabe, a capacidade de aumentar em 300 alunos aqui a escola de vocês, recebendo alunos carentes, que precisam e que têm talentos e que têm vontade de estudar, para poder usufruir dos mesmos privilégios e da mesma qualidade que vocês recebem nessa escola. Esse é do B. Vou tentar não ultrapassar os 3 minutos. E dá para dar uma esquentada nesse debate. Quando alguém disse para o Darcy Ribeiro que os CIEPs eram caros, ele disse assim, é verdade. A educação é cara, mas a ignorância é mais cara ainda. E aí nós entendemos que, claro, que houvesse uma chiadeira, eu me lembro das campanhas do Globo e dessa mídia contra a Brizola, dizendo que era absurdo que as escolas custassem tão caras. E aí eu acho que, não é verdade, não custavam caras. Custavam necessário para que você tivesse espaços excelentes, para que você pudesse ter escolas de tempo integral, com espaços livres, com espaços de lazer e também com uma proposta educacional nova. Porque citar Anísio Teixeira não é apenas citar Anísio Teixeira, mas é citar a escola nova. E citar a escola nova significa citar o que nós propusemos no CIEP. O CIEP é um pensamento de Anísio Teixeira. Pensar e evocar Anísio Teixeira não é apenas a sua eliminação pela ditadura, é também entender que as forças que eliminaram Anísio Teixeira continuam presentes. É necessário que se diga que a escola que nós pensamos é uma escola, sim, que possa ser um espaço de convivência. E aí, também, para dar uma levantada aqui com a minha colega Carmen, eu acho, Carmen, que a questão da escola não é apenas o espaço individual. Não seria justo, até que ficando por último, eu fosse dizer, mas vão ter oportunidade de replicar. Eu fiz um trabalho para a IBM nos Estados Unidos. Eu estava estudando, trabalhando, desenvolvendo um projeto na Universidade de Chicago, e era um trabalho onde o mouse não era um mouse individual, mas era um mouse negociado nos espaços por 8, 10 estudantes que pudessem compartilhar a ideia da pesquisa. Então eu acredito, viu, Carmen, que toda a experiência humana é que a geração da riqueza não é a geração individual. Quando nós fizemos, e aí somos colegas de história, quando fizemos a Revolução Agrícola da pré-história, quando represamos os rios, como somos capazes de defender como coletivo, toda a experiência humana de geração de riqueza é uma experiência coletiva. Houve sim apropriação da riqueza por parte de indivíduos, mas a geração de riqueza, esse mundo que está aí, nos seus aspectos positivos, a geração da riqueza é, sobretudo, obra da coletividade e da comunidade humana. Esse é o princípio. Para mim, o interesse coletivo se coloca acima do interesse individual. Não há exemplos na história que nós possamos dizer que a riqueza tenha sido gerada pelo trabalho individual. Acredito na colaboração. Acredito mesmo que é necessário que nós possamos
entender que existam diferenças entre os indivíduos, mas eu falo da experiência e da aventura humana. Ela é obra de uma coletividade, de uma comunidade. Não haverá soluções individuais nenhuma, mesmo numa escola. Já sobre a PPP que foi proposta aqui, não vou refugar em relação, achamos que as PPPs podem ser justas. Não achamos que a PPP se justifique, por exemplo, em saneamento, onde foi entregue um saneamento a uma empresa que recebeu 600 milhões de reais na região da Zona Oeste e nada fez até hoje. Mas achamos que cabe à PPP, acha a proposta do Molon cabível em relação, quando Jandira for prefeita, e dizer, pô, é possível que as escolas sejam, sim, compartilhadas, nesse caso das creches. As PPPs não serão demonizadas, acredito que exista espaço, sim, de parceria público-privada, desde que o interesse coletivo esteja à frente, e não fortalecimento de interesses individuais ou particulares, escusos ou na sombra. Eu separei de vocês aqui, na verdade, 2 blocos que eu acho que se assemelham. Um bloquinho é aquele em que vocês perguntam sobre moradores de rua. São moradores na rua, gente. Qual é a medida que o candidato vai tomar a favor dos moradores na rua? O que você pretende fazer com os menores desabrigados que caminham sem rumo pelas ruas do Rio de Janeiro? E eu acho que a gente pode associar uma série aqui sobre refugiados. Qual é a sua opinião sobre a questão da vinda de refugiados para o Rio de Janeiro? E o candidato apresenta alguma proposta para apoio aos refugiados? Bom, Eu te atrapalhei, né? Não, sem problema nenhum. Agora já tem as pessoas vão pensando em qual Tá, se precisar eu repito. Tá? Ok. Vamos lá. A aluna Tainara, candidata a oradora dessa formatura. Partido Novo, professora Carmen Migueles. Olha só. PCdoB dessa vez. PSDB. E por último, Rede. Molon, agora por último. Então, o Partido Novo. Gente, vamos lá. A questão dos moradores de rua, ela é uma questão muito sem solução globalmente. Porque os moradores de rua não é só uma questão da pobreza, mas é uma questão do vício não curado, de doenças mentais e uma série de outras questões. Eu fiquei 13 anos no Japão estudando e pesquisando o desenvolvimento organizacional e institucional, e na Universidade de Sofia a gente tinha que fazer trabalho voluntário. Mesmo lá, a gente não conseguia tirar os moradores de rua, porque muitos deles queriam ficar na rua. E aí é uma questão se você tira a força ou se você não tira a força, essa é uma questão complicada numa sociedade democrática. Você tem que ter apoio de saúde pública, muitos dos mendigos da nossa cidade, aí é mendigo mesmo, que eles vivem da mendicância. Eles têm doenças contagiosas, mas eles não querem sair da rua. Esse é um problema que a gente precisa discutir se eles têm ou não têm o direito de escolher viver na rua. Diferentes países têm diferentes visões sobre isso, mas mesmo na Alemanha, que é mega super estado de bem-estar, na universidade que eu dou aula lá, em Magdeburg, tem alguns moradores de rua que moram dentro da universidade e eles não querem sair de lá, embora seja um estado de bem-estar. O que fazer? Nós sugerimos envolver as pastorais dos moradores de rua, envolver a Caritas, que lida com isso, várias instituições que conhecem esses indivíduos um a um, e a gente pensar como é que a gente pode fazer para mais humanamente tratá-los. Eu acho que esse é um trabalho coletivo e é um trabalho que tem interface com a saúde mental. Essa questão é uma outra questão bastante diferente do menor que mora na rua. O menor que mora na rua, ele é vítima de violência doméstica na enorme maioria das vezes. E ele prefere ficar na rua do que ficar em casa sofrendo violência física, às vezes violência sexual. Eu fiz um trabalho para o governo do estado no DEGASE, que é a unidade socioeducativa da Secretaria de Educação,
E nós víamos lá no Degase que a maior parte dos meninos que acabam indo para lá, eles são filhos de famílias desestruturadas e pelo menos um membro da sua família nuclear tem passagem pela prisão. Então, são famílias com esse nível de dificuldade. O que dá para fazer nesses casos? A melhor experiência mundial sobre a proteção de jovens em situação de vulnerabilidade é a de Israel, que tem as fazendas juvenis. As fazendas juvenis, elas são mecanismos de proteção e acolhimento. Os jovens moram lá como se fosse um colégio interno, mas um colégio interno com uma pedagogia super estruturada e montada para dar suporte para esse indivíduo entender quem ele é, aquela dificuldade que ele passa na vida. 85% de taxa de aprovação depois dessas pessoas. Por exemplo, no Exército de Israel, que é super complicado. A nossa proposta seria fazer esse tipo de colégio onde os jovens poderiam ser protegidos da própria família, mas há uma ideologia no judiciário brasileiro muito contra isso, que força a devolver esse jovem para essa situação de violência. Nós vamos ter que fazer um debate cidadão, olhando para esse problema de frente e discutindo a proteção que esses jovens merecem, porque hoje é proibido por lei botar esses jovens em colégio interno. O Estado tem que devolvê-los para a família. Exatamente como diz a Carmen, é importante que se esclareça isso. É um direito das pessoas estar na rua, é um direito daquela população na rua estar na rua, de crianças. E isso é uma questão que pode constranger muitos de nós. Mas, Brunet, se é um direito estar na rua, não expõe a todos os riscos, não reflete pobreza, e aí tem toda uma série de condições, acho que a desestruturação das famílias, dos espaços, da falta de oportunidades. Existem várias populações na rua, como diz a Ludmila, não é só de rua, porque, acreditem vocês ou não, tem muitas pessoas que não voltam para casa porque moram longe e dormem na rua, porque não tem como repor a passagem do ir e vir a casa e voltam no final de semana. Tem pessoas doentes, estão nas ruas, e tem as crianças de rua. Eu fiz um trabalho com o Betinho de tentar fazer contar as crianças de rua. Elas são muito menor número do que aquelas que se dizia na época, 10, 20 mil. Fiz um trabalho com o ISERE, com o IBASE. E, na verdade, vocês podem dizer, mas, por dentro, que fossem 10 mil, basta que fossem 10, e aí temos que tratar. Esse é um problema difícil, de fato, existem vários problemas no mundo, às vezes políticas que pudessem fazer com que houvesse abrigos, mas se você leva para o abrigo, evidentemente que não pode obrigar que esteja no abrigo. Mas, ao mesmo tempo, os abrigos são terríveis, os abrigos fazem com que não queira se estar lá, porque, de fato, essas pessoas não podem estar numa situação onde parece que, para eles, é tão ruim estar no abrigo como se fosse na rua. Então, não é fácil a solução, a gente não vai vender ilusões, dizer que não se pode. Esse é um problema sério, é um problema que existe até nos países mais desenvolvidos, nos países mais pobres. A questão dos países desiguais, não podemos dizer que esse país seja pobre, esse país tem o 6º PIB do mundo, isso não é pouco. Era, na época do PSDB, era a 15ª economia do mundo, hoje é a 6ª economia do mundo. É verdade que nós saltamos a economia, mas somos desiguais ainda. Basta ver os IDHs, que é o que a Carmen se refere, e aqui mesmo no Rio de Janeiro temos, que não vamos ter oportunidade de perguntas, para que eu possa mostrar a vocês quais são as desigualdades. Não está na área da população de rua, mas está na área de crianças. Só para que vocês saibam, por exemplo, vou me permitir criar um atalho. Por exemplo, em Santa Cruz, existem 19 óbitos de crianças para cada 1000 nascidos vivos. Sabe quantos são na Barra? 7. Sabe quantas mães fazem o pré-natal em Copacabana? As 7 consultas do protocolo da Organização Mundial da Saúde. Sabe quantas mães fazem o pré-natal, os 7 protocolos, na Cidade de Deus? 11. Então, nós estamos lidando com uma cidade desigual. Isso é uma usina de desigualdade. Isso vai se expressar de todas as formas. Em escolas ruins, na escola pública, em população de rua, em violência, em tráfico. Ou seja, se nós não tratarmos de mitigar, eu não digo resolver, de mitigar a desigualdade com políticas públicas, a gente vai estar enxugando gelo. E aí a população de rua é a parte visível dessas desigualdades. Então, é importante que fique claro o seguinte, é importante que se tenha políticas positivas em relação a dar oportunidades de trabalho, oportunidades de emprego, de formação, de mobilidade, porque aí nós vamos entender a heterogeneidade dessa face terrível que nós temos.
sobretudo sobre as crianças. E nós sabemos, aí respondendo que a provocação justa, procedente da professora, eu acho que a questão dos refugiados é dramática. Nós temos uma tradição de solidariedade, nós temos uma tradição de braços abertos. É necessário que a gente contemple, sim, políticas que possam abrigar esses refugiados. Algum colega da plateia perguntar, mas Bruno, será que isso não vai agravar? Já temos tantos problemas de população, ainda mais vamos resolver. Porque eu ouço muito isso, vocês também. Trazer mais refugiados, temos tantos problemas. Nós podemos ter condição de cuidar disso, sem dúvida. Mas é importante que a gente não esqueça a nossa tradição de generosidade e de solidariedade. Às vezes há uma certa tendência de se acomodar, da gente ter uma justificativa, porque somos ainda um país pobre, nem tanto, somos um país muito mais desigual do que pobre, e, portanto, não há justificativa para deixar essas crianças na rua. Eu queria chamar a atenção de vocês que são 5.000 crianças, 5.000 pessoas oficialmente na rua, e essas pessoas têm problemas diversos, como a Carmen chamou atenção. Para cada um desses problemas, nós temos que dar uma solução diferente. Para as crianças, não há como deixar uma criança na rua, porque ela tem que estar na escola. É obrigação da família, inclusive, garantir essa permanência na escola. E nós temos que ter uma abordagem gentil com essas pessoas. Nós não podemos mandar para lá burocratas duros, guarda municipal e coisas terrivelmente agressivas para resolver um problema que tem uma dimensão humana muito grande. Mas 5.000 dá para resolver. O Betinho, na época, e eu sempre estive muito junto do Betinho nisso, ele calculou num primeiro momento que havia 100.000 crianças na rua. E depois ele corrigiu o número, disse, não, peraí, me enganei, são 2.000, são 2.000 crianças. Olha, é muito importante, porque 5.000, 2.000, a gente tem que resolver, sim. 100.000 é muito mais complicado. Agora, eu só queria dizer a vocês o seguinte, neste governo, quem toma conta da assistência social é o Partido dos Trabalhadores. E não dá para entender como é que essas crianças, essas pessoas doentes, o crack está solto nas ruas. É sinal de que a prefeitura não funciona. Essa prefeitura do PMDB, aliado com o PT, definitivamente não resolveu o problema dessas crianças e desses jovens e desses adultos doentes mentais que precisam ter um acolhimento. E eu queria só fazer um esclarecimento a vocês. A razão pela qual há uma espécie de condescendência que não podemos ferir a liberdade dessas pessoas, providenciando para que elas saiam da rua, tem uma razão de ser. É porque nós tínhamos um sistema da LBA muito ruim, que simplesmente levava as crianças para a cadeia em condições abomináveis, escolas do crime, e o Estatuto da Criança e do Adolescente achou que era melhor as crianças ficarem na rua do que serem submetidas àquele regime de força, que era o regime que reinava em 1990. Hoje, nós não temos mais razão para justificar uma coisa dessa. Nós temos que fazer um pacto com o Poder Judiciário e dar a essas crianças o melhor e não o pior. Porque os abrigos que nós temos aqui, e eu estive fazendo inspeção em vários deles, são antros debaixo de pontes, lugares absolutamente inadequados para dar atendimento ao ser humano. Tem solução? Tem. O número de crianças e jovens e pessoas nessa faixa de risco é suficientemente reduzido para que a gente possa resolver isso, é só ter vontade política. Pessoal, população em situação de rua não é problema de polícia, é problema de assistência social, é problema de política social. Obrigado. Mas é isso mesmo, isso é importante ser dito. Sabe por quê, pessoal? Porque a prefeitura atual, ela acha que se trata de colocar combis ou vans, jogar as pessoas à força dentro dessas combis e vans e levar para abrigos que são cuidados por ONGs fraudulentas, que desviam dinheiro público, às vezes cuidadas por milicianos,
onde a população em situação de rua se sente muito mais ameaçada e vulnerável do que na própria rua. Então, não é assim que se resolve esse problema. Primeiro, tem que conhecer qual é o perfil das pessoas que estão na rua. As causas são variadas. Então, por exemplo, no centro da cidade, tem gente que dorme no centro durante a semana porque não consegue pagar a condução para voltar para casa e voltar para trabalhar. Sabiam que existe isso? Gente que trabalha, gente que está empregada, não é gente que está desempregada. Tem gente que está empregada e não consegue voltar para casa durante a semana pelo tempo do transporte e pelo custo do transporte. Então, esse é um perfil. Tem outro perfil de gente que está na rua porque está desempregado e está sem oportunidade e não consegue se sustentar e não tem um lugar para morar. Tem um outro público que está na rua e que é gente que está na rua por dependência química, desestruturou a vida, é outro perfil. Tem um outro perfil que está na rua porque foi vítima de violência. Uma boa parte das crianças e adolescentes que está na rua fugiu de casa por causa de violência ou da comunidade onde morava, ou ameaçada pelo crime na região onde morava, está ameaçada de morte, ou por violência doméstica, abuso e exploração sexual e assim por diante. Então são causas variadas. Para cada público tem uma solução diferente. E por isso é que é um problema de assistência social. É entender as razões e atacar as causas, não as consequências. Não imaginar que você simplesmente vai recolher as pessoas à força, trancar num abrigo e que elas vão ficar lá. Não vão. Se tiverem saudáveis, não ficarão lá, fugirão para se proteger. Então, política social. Segundo ponto, para crianças e adolescentes em especial, uma atenção do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar existe para isso, ele tem que ser ocupado e valorizado e apoiado para ele entender qual é a situação da família. Se for uma criança que não tenha mais família, que não tem como ser reinserida na família, ou a família não tem nenhuma condição de cuidar, tem que procurar uma família substituta. Então, o Conselho Tutelar tem que ser apoiado, valorizado, se buscar uma família substituta. Por fim, eu queria falar dos refugiados. O Brasil é um país que foi formado por imigrantes. O Brasil tem que manter a sua tradição de ser aberto, sim, a quem quiser procurar reconstruir a sua vida. A nossa cultura é rica porque é formada por várias tradições. No momento em que países vivem conflitos gravíssimos, onde as pessoas não têm nenhuma alternativa, receber essas pessoas, procurar apoiá-las e procurar permitir que elas apoiem também o Brasil na construção de soluções, eu acho que é o caminho que tem mais a ver com a nossa história, é mais humanitário, é mais solidário, é mais fraterno, e esse é o país que a gente quer construir, e a cidade também. Obrigado, pessoal. Bom, gente, eu acho que, por enquanto, a gente já cobriu a maior parte das perguntas que vocês deixaram com o Marcelo. Restam perguntas aqui sobre violência, segurança pública, violência. Então, são as seguintes. Você faz primeiro sortear a ordem, Marcelo? Não, você pode fazer. É só alertar que esse será o último bloco, nessas condições, e a seguir a gente passa para um bloco de perguntas, né, diretas, para valorizar um pouco esse momento, que eu acho que é importante. E lembrando que a gente tem que deixar algum espaço para a mensagem final. A gente tem um teto que é meio de 40, muito apertado, né? Mas para discutir, né, todo tempo sempre é pouco. Só um aviso para não esquecer no final: o pessoal do segundo ano, hoje à tarde não terá aula de reforço de física com o professor Zé, ok? Isso num ambiente de humanas, né, é recebido sempre, né, com um sorriso nos lábios. Então, bom, vamos lá. Você pode fazer Então, as perguntas são: quais são as suas propostas em relação ao problema da violência na cidade? Como pôr fim às milícias? O PP são solução? Então, é um bloquinho aí de... Bom, vamos lá. Gabriela Figueiredo. Já um caiu já. Então esse é o primeiro. PC do B. Brunet, dessa vez você foi o primeiro. Rede, Rolon, segundo.
Carmen. E Aspásia, dessa vez, por último. Como por fim as milícias, que propostas você tem em relação à solução da violência na cidade? E o PP são solução, na sua opinião? Então, quem começa é o Bruninho, PC do B. É importantíssimo, grave. Ontem nós vimos episódios terríveis. Aqui mesmo, no nosso escritório, na Gota, fechado, tinha matado o Max Febre, me parece. Depois mataram o presidente. Portanto, essa questão está no dia a dia de todos nós. Vocês podem dizer, poxa, Bruno, mas que paradoxo. Você falou lá atrás de uma cultura do entretenimento. Nós somos uma cidade que está na rua e a gente gera energia. A energia dessa cidade é muito que nós estamos na rua e a rua expõe a gente à violência. Há uma contradição aí, sim. Antes que alguém aponte, eu já me antecipo a ela. Nós sabemos que essa questão deve ser enfrentada. Vejam só, sobre a questão das UPPs. As UPPs, elas tiveram apoio da prefeitura em determinado momento, foi falar de UPP social. Mas nós sabemos que também existe 2 gerações de UPPs em que a verdade é que os jovens que moram nas comunidades estão achando que as polícias nas UPPs são violentas, andando com armas de guerra, armas pesadas. Talvez o que nós devêssemos fazer com que esses jovens das comunidades, em vez de ser refém do tráfico, pudessem ter oportunidade. Nós estamos propondo Wi-Fi nas comunidades, para que você possa ter equipamento de mobile, para que o jovem possa desenvolver aplicativos, não porque não funciona mais as lan houses, mas que se ele possa ser produtivo, ele não vai ser refém do tráfico. Sobre as UPPs. 2, nós achamos que também a prefeitura poderia ter apoiado mais, mas há uma crítica, sim, em relação à formação de muitos dos praças que estão indo para as UPPs e exibem força e violência muito em relação às meninas jovens de 14, 15 anos, que recebem cantadas de muitos policiais. A questão das UPPs é importante, mas é que vocês saibam o seguinte, não basta apenas uma percepção da importância da unidade de polícia pacificadora, mas as formas de atuar das UPPs, porque há muitos episódios de violência. Achamos sim que é possível construir uma relação de cultura de pacificação, desde que a gente consiga equacionar, e a Prefeitura de a gente vai enfrentar isso. Não vamos abdicar de achar que segurança pública é questão do Estado. A Prefeitura tem limitações constitucionais, a questão estadual, cabe ao governo do Estado a política de segurança. Mas não vamos abdicar disso, não vamos falar que não, isso é questão estadual, nós vamos discutir sim, estrategicamente, de forma que as UPPs possam, com as prefeituras em cima, dizer qual é a política acertada. E aí já vou me antecipar também sobre uma questão que alguns de vocês ouviram falar, sobre a questão de autorizar que a Guarda Municipal ande armada. Nós somos contrários a armar a Guarda Municipal. Achamos que a Guarda Municipal é violenta. Achamos que a Guarda Municipal precisa ser recapacitada para que ela não seja unicamente objeto de violência e de perseguição. Somos contrários à Guarda Municipal. Em relação à questão das milícias, obviamente que nós somos contrários à milícia, a milícia surge no vácuo da omissão do poder público, fora a tudo que ela possa representar de ganhos que representa pela milícia, obrigar que os moradores das áreas desprotegidas paguem à milícia taxas para entrar na rua, taxas de ligação de internet ou gatonete, o que fosse. Então, na verdade, sim, essa questão é uma questão complexa. Nós achamos, sim, que é importante que a Prefeitura não se omita sobre isso. Temos 2 especialistas com a gente, o Inácio Cano e o Michel Missi, trabalhando nesse programa, para que a gente possa enfrentar essa questão e não se esconder sobre isso, a competência que a Prefeitura e a Estado. Eu me atrapalhei aqui. Essa pergunta que o Bruninho respondeu estava aqui, a gente tem. Então, peço aos outros candidatos que respondam também sobre a questão de armar ou não a Guarda Municipal, porque vocês fizeram essa pergunta. Eu me atrapalhei aqui, desculpa. Você, Bruno. Que o problema de segurança pública é estadual. Por quê? Porque a gente pensa assim, a Polícia Civil e a Polícia Militar são estaduais. Então isso é um problema do governador. Certo? Errado. Por quê? Porque as polícias só entram em ação quando tudo que vinha antes na segurança pública falhou. Ou seja, a polícia é a última instância da segurança pública. É o último recurso. Toda a parte de prevenção cabe ao município. Como é que a gente faz prevenção? Apostando primeiro na educação. Creche, pré-escola, educação em tempo integral.
em cada 4 jovens do Rio de Janeiro não estudam nem trabalham. Em alguns bairros, 4 em cada 10. O que isso significa? Que uma parte vai acabar se perdendo, entrando por um caminho sem volta. Então a gente tem que oferecer alternativa de cultura, esporte e lazer. Como é que é seu nome? Fala. A Thaís também, indiretamente, lembrou de um outro aspecto que também é função municipal, na prevenção de crimes. Ela fez assim, iluminação. É verdade, Thaís. A iluminação também é um aspecto importante da prevenção. Você acertou. Em várias cidades, o aumento da iluminação pública reduziu uma série de crimes, em especial crimes sexuais. Estupro, por exemplo, ele cai quanto maior a iluminação. É claro, pessoal, que não é só isso que causa o estupro, mas é um fator importante para combater o estupro, é aumentar a iluminação da cidade. Ruas cheias são ruas seguras. Então, a cultura das ruas também ajuda na segurança pública. Rua cheia é rua segura, rua vazia é rua insegura. Cidade com rua cheia é cidade mais segura. Tudo isso é segurança. E a Guarda Municipal presente nas ruas com foco na nossa proteção. Ou seja, não é a Guarda Municipal na rua pensando que a função dela é combater camelô ou aplicar multa para atingir meta de resultado. A Guarda Municipal tem que estar na rua, espalhada de forma inteligente, com planejamento, a partir de um estudo da mancha criminal. O que é a mancha criminal? É o estudo da distribuição de crimes pelo território. Quais crimes são praticados onde e quando? A partir desse estudo, você planeja a distribuição da Guarda Municipal, que com um rádio integrado com a Polícia Militar e Civil pode prestar um grande serviço. Sou contra o armamento da Guarda Municipal. A gente não precisa de uma terceira polícia. 2 já estão dando muito problema. A gente precisa melhorar o trabalho delas e integrar a Guarda Municipal a elas através de um rádio, com planejamento, inteligência e tecnologia. Gerar emprego também aumenta a segurança pública. Então, geração de emprego é apostar na economia da cultura e na economia criativa, também é um fator de segurança pública. A última coisa, se as UPPs são uma solução, as UPPs eram uma solução. Poderiam ter sido uma solução, se tivessem sido feitas de forma diferente. Se não chegasse só o Estado polícia, se chegasse o Estado escola, o Estado cultura, o Estado esporte, ou seja, alternativas. Não é o Estado fazendo tudo, é incentivando e facilitando a oferta de cultura, esporte, lazer, geração de emprego e renda e educação de qualidade. Tudo isso é segurança pública. A última coisa, por fim, milícia se enfrenta com prevenção também. Então é cortando a fonte de financiamento da milícia, impedindo a venda do gás, controle da venda do gás, é assim que eles ganham muito dinheiro em comunidade, e também o controle de alguns transportes alternativos, algumas cooperativas de vans que são controladas por milícia. Atacando na causa, a prefeitura pode fazer muito para livrar a cidade desse problema, e a nossa prefeitura vai fazer isso. Obrigado, pessoal. Vocês querem falar alguma coisa? Bom, gente, já que o tema é esse, eu tenho um livro que eu publiquei no ano passado chamado A Ponta da Lança, que era uma comparação entre BOP, COR e COT com SWAT e Marines. Foi 4 anos de trabalho para entender como é que a gente pode trabalhar com tropas de elite, resolvendo o problema com mais inteligência. Eu tenho esse livro que se chama A Ponta da Lança, eu tenho um outro que se chama Responsabilidade Cultural, que está disponível para download em PDF. Na internet vocês podem olhar para ver também nosso desafio como sociedade civil, pensando a questão da justiça. Depois desse trabalho, eu fiquei muito próxima do pessoal das polícias e fiquei muito próxima de todo esse debate. O problema da UPP ele é grave, não só porque como política pública ele é ineficiente, mas ele tem um aspecto também que a gente não olha porque a sociedade brasileira está de costas para o Estado. Nós tivemos tanto ódio do Estado autoritário, da ditadura militar, que a gente não consegue pensar o Estado como algo que emana da vontade do cidadão comum por justiça e por segurança.
Nós estamos de mal com a polícia. As UPPs, elas têm um problema sério. Se faz concurso público para meninos de 18 e 19 anos, se dá um treinamento muito curto e joga eles para cuidar de segurança pública sem nenhum suporte. O que acontece é que as UPPs estão dando muito errado agora, porque há doenças ocupacionais graves nesses meninos, como, por exemplo, síndrome do pânico. As famílias ligando o tempo inteiro para o comando, pedindo, pelo amor de Deus, para tirar o filho da UPP e colocar em outro lugar. São meninos como vocês, que fizeram um concurso público para, teoricamente, nos defender do crime, que estão com danos de saúde mental bastante graves, porque não é mole você ficar numa região de conflito, ali armado como alvo. Esse é um problema que a gente precisa olhar. A mortalidade de policiais na nossa cidade é muito grave. Você entra todo mundo aqui fala muito contra a polícia, mas na hora que o bandido vem pegar a gente quer o policial para nos defender. E a gente não está olhando para como a gente pode construir essa polícia cidadã que seja fruto de um pacto nosso adequado, né? Essa é uma questão. Todos os nossos estudos mostram que a questão da desorganização interna e da baixa cooperação entre os diferentes entes é a que dificulta o combate ao crime. Para nossa sorte, o crime não é organizado, ele é desorganizado, porque a capacidade de coordenação interna para combater com mais inteligente é ruim. Então, nós somos a favor do armamento da Guarda Municipal com armas não letais para defesa do oficial, porque eles sofrem na rua também atos de violência, e para eles poderem trabalhar na prevenção inteligência sobre o território, e a gente precisa estruturar a cooperação da Guarda Municipal com a Guarda Civil para aumentar a capacidade investigativa e com a Polícia Militar para a hora que houver confrontos armados. Eu queria chamar a atenção para você que de vocês que do outro lado não tem só bonzinho também. As histórias horríveis que nós ouvimos do crime faz com que a gente tenha que ter mais cuidado com essa atitude de vocês, porque o nível de violência que os criminosos produzem sobre a sociedade civil nas favelas é desesperadora. Eu assisti uma operação em que o tráfico de droga amarrou um bebê de 2 anos num trilho para evitar que o caveirão entrasse numa favela ao meio-dia. O pessoal da SWAT estava observando a operação, ficou apavorada. Era o filho de uma menina dependente do crack. Essa história está contada no meu livro, e os policiais tendo que lidar com esse tipo de situação. Então não dá para botar bandido e mocinho achando que a polícia está atuando sobre inocentes. Eu acho que esse tipo de maturidade nós precisamos ter para a sociedade poder, de fato, ter uma sociedade mais... O que os bandidos produzem com as mulheres na favela e a quantidade de escrava sexual que o tráfico tem dentro dessas comunidades não é pequena. Então vamos parar com o discurso romântico, porque está numa hora da gente olhar para essa sociedade civil que está na favela, vítima de uma violência significativa, e a gente, ao invés de olhar, fazer um pacto contra o crime, a gente fica brigando com a polícia. Vamos falar sério, o volume de violência que os bandidos estão criando na favela é gigante. É entrar lá e olhar. Então, não dá para ter uma visão de que o bandido, uma visão romântica sobre o crime, porque a situação é grave. Pessoal, a gente em seguida vai ter um bloco de perguntas, tá bem? Os pais. Graças a Deus que as mulheres têm bom senso. Obrigada, Carmen. Muito obrigada. Ó, esse fim de semana eu ouvi um relato da assistente que cuida da minha filha autista, dizendo que o filho dela, esse fim de semana, primeiro, a milícia apagou a luz de todo o bairro Saracuruna. E o filho dela, que vinha chegando em casa depois de uma conversa, de um encontro com os amigos, foi apreendido. Puseram o pobre do Jackson dentro de um carro e ele achou que ia morrer, evidentemente. Ficou lá até 2 horas preso, até que eles negligentemente soltaram
ó, vá, mas não olhe para trás, não diga a ninguém, não saia de casa, etc. E ela estava realmente me perguntando, o que vocês vão fazer? Então, eu acho que está na hora de acordar e dizer o seguinte, seja, nós podemos ser eleitos ou não sermos eleitos, mas nós temos que dizer a vocês a verdade. E a verdade é que a cidade do Rio de Janeiro está sitiada, Carmen, não pelo crime desorganizado, mas pelo crime organizado, porque começou tudo isso com uma sucursal do cartel de Medellín, no final dos anos 70. Portanto, é 2 vezes ou mais a idade de vocês, que esse crime está aí, instalado, e nós convivemos com eles de maneira amável, porque a gente vai aprendendo a tirar o corpo fora e tentar fingir que não está acontecendo nada. Mas está. Nós não temos o direito de ir e vir nessa cidade. Portanto, nós não podemos dizer que a cidade é democrática. E se vocês contarem o número de vereadores, de candidatos que foram assassinados nesta campanha, eu pergunto a vocês, que democracia é essa? Que democracia é essa que um de nós não entrou aqui, não entrou ali? Eu acho que foi o Roberto que esteve na Maré e não conseguiu entrar. Você entra, às vezes, ou conseguiu, mas, logicamente, em situação de risco, né? Então, não vai acontecer, meu irmão. Com todo o carinho e respeito que eu tenho por você, você seria um bom prefeito dessa cidade. Agora, não vai acontecer que você vai cortar o suprimento da milícia, porque você vai ser assassinado antes. E aí, nós vamos ter que dizer o seguinte, há 3 maneiras de lidar com a segurança que nós não podemos deixar passar. A primeira delas é a prevenção. E eu não vou dizer mais nada, porque o Molon diz tudo, né? É prevenção, tem que ter prevenção. E a Guarda Municipal agora, com o novo Estatuto da Guarda, está permitido a ela exercer uma função vital nessa prevenção. Segundo, nós temos que ter uma ação ostensiva. Quer dizer, a Polícia Militar, o que cabe à Polícia Militar? Controlar a cidade, circular pela cidade, verificar as ilegalidades. Isso que nós estamos querendo que a nossa Guarda Municipal faça é missão da Polícia Estadual, que não existe, minha gente, porque eu nunca vi um Estado tão precário que tenha profissionais da segurança trabalhando dia sim, dia não, 48 horas, folga 78, depois vai trabalhar onde? Ninguém sabe onde é que eles vão trabalhar. Então, essa Polícia Estadual não existe, né? E, se vocês quiserem saber de quem é a culpa do que está acontecendo hoje, é do governo federal. Porque tráfico de armas, e elas vêm do Paraguai, vocês viram que o poderoso chefão, que está mais ou menos há 20 anos distribuindo as armas por esses grupos, máfias, pelo Brasil afora, foi assassinado pelo PCC de São Paulo. E eles agora estão ameaçando o presidente do Paraguai. Vocês leram no jornal esse final de semana passado essa situação. Então, nós estamos com a Zona Oeste totalmente ocupada pela milícia. E essa milícia mata. Matou ontem o vereador, vai matar amanhã, mata. E a população vive aterrorizada. Eu ouvi vários relatos de pessoas que moram na Zona Oeste dizendo que não podem nem reclamar do barulho ou da falta disso ou daquilo, porque a milícia ataca. Então, a situação é a seguinte, o governo federal tem que parar de brincar com o Rio de Janeiro e mandar essa força nacional precaríssima, que é um amontoado de guardas, de policiais estaduais do Amapá, de Roraima, lá, que vem parar no Rio de Janeiro, precariamente, temporariamente, e eles têm que vir para cá para fazer o trabalho que qualquer polícia federal tem que fazer. Isto é, cuidar das... Porque fica muito difícil que uma pessoa inocente, sem armas e sem nada, veja a Guarda Municipal, possa enfrentar bandidos armados até os dentes com armas de última geração. Se a gente quiser continuar nesse sistema de violência, eu garanto a vocês que as maiores vítimas dessa violência não somos nós, classe média, não. Quem sofre e paga essa conta são os pobres.
Os pobres que moram em áreas afastadas, os pobres que não têm uma pessoa para socorrer quando alguma coisa acontece. E o pior de tudo é que quem é que faz 7% apenas dos crimes são identificados e punidos. E numa sociedade onde apenas 7% dos criminosos recebem alguma pena, vocês podem estar certos que a violência aumenta e os problemas se agravam. Então, nós temos que ter, isso é Durkheim, nós já citamos Weber aqui, agora eu vou citar Durkheim. A penalidade tem que ser proporcional à culpa. Se não for, a violência vai aumentar. E nenhuma guarda municipal vai ajudar nisso. Como tanto a Carmen quanto a Aspásia, Marcelo, Marcelo, peraí, só um instantinho. Como tanto a Carmen quanto a Aspásia ultrapassaram bastante o tempo, eu acho que seria justo a gente oferecer para o Molon e para o Brunet 2 minutos, seria razoável, se eles quiserem. Não, sim. Você quer, Molon? Ah, tá bom. Brunet também? Tá, então, perguntas de vocês, aí Marcelo, vai. Bom, olha só, eu tinha uma questão que eu acho que é importante, só para esclarecer, para não ficar a título, né, de autoritarismo ou algo que seja. Obviamente que cada um aqui tem uma posição política, e isso acho que, de uma certa forma, se explica por não estarem todos em uma mesma candidatura. Se eles estivessem dentro do mesmo campo político e ideológico, o mais aceitável é que eles estivessem em aliança, né? E, obviamente, que aqui eu acho que a gente oferece um painel, né, de propostas orientado ideologicamente, né, para várias tendências. Quando, na verdade, um candidato coloca sua opinião sobre uma determinada coisa, numa atividade pedagógica como essa, a intenção é, obviamente, trazer um painel diversificado e não o debate, né, dos alunos, né, com os candidatos a respeito dessas questões. Eu acho que isso não produziria, né, efeito, porque temos uma quantidade de alunos com uma diversidade de opinião diferente, né, e também 4 candidatos. Então, eu acho que o mais justo nesse caso, os alunos em algum momento se manifestaram, né, sobre uma determinada questão, que era a questão da polícia militar, e isso orientou, né, a resposta, né, dos candidatos a partir dali. Então, eu acho que o justo foi o que aconteceu. Cada um expôs a sua opinião a respeito da polícia e a gente encerra aqui. O que a gente pode fazer é fazer perguntas que, de alguma maneira, né, complementem, né, algumas questões que ficaram, né, em aberto. Ok? Eu acho que esse é o caminho. Tá? Agora a gente caminha, né, para a questão das perguntas. Vamos fazer da seguinte maneira. Eu faço sorteio e o aluno que tiver interesse em fazer uma pergunta direcionada àquele candidato, a gente vai conduzir, ok? Bom, vamos lá para o sorteio de novo. Para Aspásia, alguém tem interesse em fazer uma pergunta? Por favor. Depois do governo do Garotinho se acha certo mesmo compactar com as milícias, queria perguntar sinceramente se você acha que o Vale de uma medida se manter vivo, já que você falou que ele morreria honesto. A gente não entendeu. Eu queria que você dissesse a sua pergunta no sentido... Repete sua pergunta. Eu queria te perguntar se você acha legítimo mesmo manter as milícias, já que você falou que Molon ia morrer honesto, já que ele... Morrer honesto, não? Assassinado honesto, foi o que você falou. Não foi isso?
Desculpa mesmo, então, mas o que você falou sobre as milícias, então, eu acho que eu te entendi errado. Perdão. Não, olha só, entendam bem, o Molon assim, é uma pessoa que não só eu respeito muito, como eu gosto dele, e nós estamos combinando aqui até de começar a discutir essa nova democracia, esse nova esquerda que o Brasil precisa reconstituir depois, né, desse ciclo de calamidades que, infelizmente, começou em 88 e terminou mal. Mas a questão das milícias, veja você, eu acho que é a coisa mais grave que nós temos na nossa sociedade e que, de certa maneira, nos obriga a não ser ingênuos, porque nós não estamos lidando com pessoas iniciantes ou com pessoas desorganizadas. A milícia é a coisa mais organizada que a cidade pode ter, muito mais organizada do que a prefeitura, isso não tenha dúvida, né? E do que o Estado, que está falido, então, nem pensar. O que eu estou dizendo é que nós não podemos, por exemplo, jogar a guarda municipal para ir, por exemplo, para essas manchas criminosas, se ela não tiver uma retaguarda federal. É isso que eu estou dizendo, porque pela Constituição, quem combate contrabando de drogas e de armas é o governo federal. O Beltrame contou para um grupo de pessoas que debatia com ele que ele tentou fazer um acordo com as Forças Armadas para poder trazer armas mais poderosas para os policiais militares da Polícia Estadual. E o Exército não permitiu, porque disse, vocês não têm direito de usar armas privativas das Forças Armadas. Então, isso quer dizer que há um limite muito grande para essa Guarda Estadual e para essa Polícia Estadual. E eu digo mais, houve, na verdade, um enorme desperdício de recursos, porque é inútil. Um menino desses, que vai para lá desarmado, a bem dizer, e despreparado, ele não resiste, inclusive não resiste à corrupção. Ninguém acredita na polícia porque a polícia é corrupta. Então, o que nós temos que ter? Uma força externa, que é o que tem. Por que tem FBI nos Estados Unidos? O FBI foi criado para combater o Al Capone, meu Deus. E funcionou. Eu nem gosto do FBI, mas, sinceramente, gosto menos ainda dessa situação que o Rio de Janeiro se encontra, que a gente não pode sair na rua e que os pobres são massacrados por essas milícias e que as pessoas são obrigadas a fazer o que eles querem. Portanto, democracia é uma coisa que a gente não tem definitivamente nessa cidade. Vamos votar, mas em condições bastante difíceis. É isso que eu queria dizer para você, tá? Sorteio, Ana Flávia. Pergunta para a rede. A ideia é fazer uma pergunta para cada candidato, entendeu? Então, vamos fazendo outra, porque senão a gente não consegue chegar ao final. Já estamos em meio-dia e 20, é isso? E bom, alguém para a rede? Eu queria saber se tem algum projeto de lei em relação a animais abandonados. Como é seu nome? Oi? Jean. Então, pessoal, antes de responder ao Jean, uma palavra rápida, aproveitando aquele minutinho ou dois, para complementar essa questão da segurança pública e esclarecer dois pontos. Primeiro, quando eu falo de estudar a mancha criminal, o que é a mancha criminal? É a distribuição de crimes pelo território. Então, por exemplo, em lugares onde os crimes praticados são furtos, o que é o furto? É o batedor de carteira. É tirar alguma coisa de alguém sem ameaçar ou praticar violência, né? Nesse tipo de lugar, a mera presença da Guarda Municipal, ela é suficiente para inibir a prática desse tipo de crime. Em lugares onde os crimes são mais pesados, são mais graves, já temos que ter a presença da Polícia Militar preventiva. Então, planejamento, inteligência e segurança pública é isso, é entender qual é a dinâmica do crime na cidade, onde que ocorre o quê, e distribuir as forças de segurança pela cidade em função disso.
Só para provar como é que isso funciona, eu não sei se vocês sabem que 1/3 dos assassinatos no Brasil são praticados por motivos fúteis. É briga de bar, briga de trânsito e briga de vizinho. Em Minas Gerais se estudou isso. Se chegou à conclusão de que determinados crimes ocorriam perto de determinados bares pelo uso da bebida associada à arma. A mera presença da polícia militar nos locais onde os crimes são praticados, 1 hora antes, com camburão, da hora média que os crimes eram praticados, reduziu a prática de homicídios para metade. Então, só para explicar para vocês que com inteligência e planejamento é fundamental e é possível enfrentar isso. Sobre milícias, a gente vai ter que cortar o financiamento delas. A Aspásia tem razão. É uma decisão arriscada. Só que o Rio de Janeiro vai ter que enfrentar isso. Não dá mais para adiar. Tem áreas dominadas, no lugar, em alguns lugares pelo tráfico, em outros lugares pela milícia. Então, tem razão a Carmen quando diz, não vamos idealizar traficante criminoso, não vamos idealizar a polícia também. Tem mal policial também. Eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos, cansei de ver tortura, assassinato, extermínio praticado por maus policiais. Então tem que ter equilíbrio. O criminoso está praticando o crime, tem que responder por isso. O mal policial que é criminoso também. Então nem a polícia é perfeita, nem ela não presta para nada. Agora, eu concordo com a desmilitarização. Por quê? Porque eu aposto numa polícia de ciclo único. Eu aposto no modelo de policiamento em que a formação seja única, em que o comando seja único, mas que tenha diferentes funções. Na França é assim. A formação da polícia é uma só. Uma parte vai para o policiamento preventivo, que a gente chama de polícia militar. Outra parte vai para a investigação, que a gente chama de polícia civil. Outra parte vai para o controle da cidade, que pode ser a guarda municipal. Lá na frente é isso que a gente tem que construir. O desafio é como fazer esse caminho. Esse modelo que a gente tem é antiquado, ultrapassado e não produz bom resultado. Basta ver a realidade. Então, essa é a visão que eu tenho de segurança pública. É claro que, como já estou concluindo, é claro que como prefeito não dá para resolver isso tudo. A mudança da polícia é a mudança que demanda a mudança na Constituição Federal, isso é outro tema, mas eu quis apresentar minha visão de segurança para vocês verem como é que eu vejo esse tema no médio e no longo prazo. Bom, gastei todo o meu tempo aqui para falar disso, mas é um tema complexo e demanda um pouco mais de explicação. Rapidamente sobre animais. Esse é um tema que o Jean está trazendo e que é objeto de grande preocupação atualmente, sim. Quer dizer, cada vez mais gente entende que cuidar da vida é cuidar da vida humana, claro, mas é também cuidar de animais, é cuidar da natureza, então a gente tem uma preocupação com isso. A prefeitura da gente vai estimular e apoiar iniciativas da sociedade civil para adoção de animais, isso é uma coisa que está crescendo no Rio de Janeiro, e ter atenção também para maus tratos de animais, quer dizer, ter algum apoio para entidades que cuidam de animais maltratados, que de alguma maneira procuram garantir que eles possam encontrar quem queira cuidar deles. Outro aspecto é prevenir isso, quer dizer, é evitar que a gente chegue nessa situação com informações, com educação e educando a população para o cuidado também com a vida animal, com a vida da natureza, né? Acho que a humanidade mais avançada vai entender que cuidar da vida é cuidar disso tudo. Obrigado pela pergunta aí, já. Obrigado, pessoal. Temos 2, então vamos aqui para... Então, primeiro, pergunta para Carmen Migueles. Oi, qual é a sua postura com relação à legalização das drogas no Rio? Legalização da maconha, mais especificamente. Quem está falando? Eu. Gente, o nosso partido só tem 1 ano de existência e não tem uma posição oficial, porque a gente está com os comitês estudando isso. Opinião que não representa a opinião do Partido Novo. Eu acredito que a descriminalização da droga não pode ser universal e que nós temos que ter um estudo de impacto de política pública sobre cada um desses elementos. Acreditamos, e aí eu combinei que eu ia dizer isso,
Eu acho que temos que descriminalizar, obviamente, a maconha para uso terapêutico, não há dúvida disso. A Anvisa ainda não deu a liberação para o uso da maconha para a elaboração de medicamentos anticonvulsivantes, embora esse princípio ativo já tenha sido comprovado cientificamente que tem efeito para pacientes neurológicos. Nós somos a favor da liberdade do indivíduo, da liberdade individual. Então, se o indivíduo acha que isso está no domínio da liberdade individual. Agora, tem coisas que a gente está estudando melhor, mas eu acho que não faz muito sentido, que é a questão começa a usar o crack, vira um zumbi, depois rodando pela cidade. Nós temos que estudar melhor a questão das drogas sintéticas e das drogas pesadas, que a gente gerar esse prejuízo. Então, tem que fazer um estudo de cada tipo de droga específica e olhar a questão da criminalização pelo custo da sociedade, tráfico internacional de drogas e essa questão de independentes químicos. Então, esse é um tema que não tem uma solução. Somos a favor de liberar. O que causa dano para a saúde pública é necessário fazer um